Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Leandro Assistente Social 8101. E hoje a nossa aula vai ser um papo que nós iremos discutir e conhecer diretamente uma formação em foco, o papel do PEI na transformação escolar. E eu serei a mediadora de vocês. Sou Leandra Carvalho, assistente social, especialista em serviço social na educação. Vem com a gente. E agora eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês o nosso sumário. Vamos lá? O nosso sumário vai conter conceitos legais, o que deve conter no PEI. Lembrando, essa sigla significa Plano Educacional Individualizado. Sobre o público que o PEI atende, quem elabora o PEI? Como e quando o assistente social pode contribuir no PEI. Vamos lá? Como sempre, toda e qualquer formação, capacitação, aula, todo o direcionamento voltado a uma capacitação, nós temos que nos iniciar com falas voltadas às bases legais, conceitos legais. E não seria diferente aqui na formação em foco sobre o PEI. Vamos lá. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 205, em que a educação é direito de todos e dever do Estado. No artigo 208, também da Constituição Federal, o atendimento educacional especializado, o AEE, aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Temos também como base legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 9.394 de 1996. No artigo 58, a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades. No artigo 59, os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos e recursos adequados, determinar, no caso, determinalidades específicas para aqueles com dificuldades severas e serviços de apoio especializado na escola regular. Também nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Artigo 28 garante o PEI como uma ferramenta obrigatória para o acesso à participação e aprendizagem dos alunos e estudantes com deficiência. Define também que o PEI deve ser construído com a participação da equipe pedagógica, família e, quando possível, do próprio aluno. Vale ressaltar que, nessa definição de 2015, ainda não se tinha uma definição voltada para a equipe multidisciplinar. Mas aqui a gente já pode ter uma definição mais identificada sobre a importância do trabalho também e o papel do assistente social inserido dentro dessa equipe. Na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, ela define que o PEI é como um instrumento de planejamento pedagógico, orientando as necessidades visíveis, educacionais específicas de cada estudante. E ela deve também conter metas, objetivos, estratégias de ensino e formas de avaliação adequadas ao aluno. Na nossa Lei de Diretrizes Operacionais da Educação Especial na Educação Básica, CNE-SEB número 4.000 de 2009, ela reforça que o PEI é parte integrante do processo pedagógico da escola inclusiva. Então, não existe nenhum processo inclusivo pedagógico sem a participação do PEI. Se a importância desse documento sendo elaborado. E ele deve ser revisto periodicamente com base na evolução do estudante. Ou seja, não é só pensar, elaborar, construir. É pensar, elaborar, planejar, obviamente, mas monitorar. Para que essas avaliações elas venham também como um processo de evolução desse estudante. Ou seja, não é o foco só nas dificuldades de aprendizagem, mas nas potencialidades que ele pode estar desenvolvendo durante esse processo, na elaboração, construção e execução do PEI. Agora nós vamos conhecer os elementos essenciais do PEI, com base legal também, ou seja, a identificação do estudante, o diagnóstico pedagógico e funcional, ou seja, não médico, objetivos e metas educacionais individualizados, estratégias e recursos de ensino, responsáveis pela implementação e avaliação e reavaliação periódica, revisão periódica. Ou seja,
Todos esses elementos devem estar contidos desde o planejamento da organização e construção do P diretamente à execução, mas nesse contínuo monitoramento que deve estar ocorrendo com esses elementos estando presentes no P. Responsabilidades na elaboração do P, ou seja, quem tem um papel importante para essa elaboração? Vamos conhecer melhor quem faz parte, quem são esses componentes tão importantes, não só na responsabilidade, mas na presença ativa dentro da elaboração desse documento? A escola, né, elaborar de forma colaborativa com todos os profissionais envolvidos, e aqui é o ponto-chave: destaquem de forma colaborativa, ou seja, toda a equipe contribui para a elaboração do P. Nenhuma fala, nenhuma observação, nenhuma análise, nenhuma escrita é muito mais importante uma que a outra. Elas se complementam, elas se juntam e elas fortalecem essa elaboração. Os professores regentes, né, do AE, os profissionais regentes que estão ali lidando diretamente com o público. O protagonismo na identificação das barreiras e potencialidades. E aí a gente destaca esse ponto também. Barreiras, potencialidades. É óbvio que é necessário identificar as barreiras, mas não pode se destacar em nenhum momento que é para focar nas potencialidades e não somente nas barreiras. As barreiras precisam ser identificadas, mas o foco está nas potencialidades. Família como uma participação ativa. E para que essa família tenha uma participação ativa, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ter um direcionamento acolhedor e humanizado. E a gestão escolar, que de fato tende a garantir tempo e condições para a construção coletiva. Ou seja, não é uma intervenção imediata a curto prazo, se torna até médio e longo prazo, porque há uma construção. E para construir um documento como esse, elaborar um importante documento como esse, não é de uma hora para outra, não é numa simples observação, não é num simples atendimento, mas tem todo um processo de construção. E aí a gestão ela tem de ter essa conscientização da importância do tempo e condições para essa construção coletiva. Agora nós iremos conhecer o que deve conter o P para a formação dos profissionais da educação. Vamos lá. A identificação do estudante, como assim já foi falado, dentro dos elementos essenciais, lembram bem? Olha só, nome completo, idade, turma, ano, diagnóstico se houver, sempre com foco pedagógico, não clínico. Ou seja, o PEI, ele não é um instrumento de intervenção em que trata como diagnóstico ou lado clínico, nada disso. Ele é exclusivamente com foco pedagógico. Dificuldades de ensino e aprendizagem ou limitações que isso possa estar acarretando o processo de aprendizagem dessa criança, desse aluno. Tipo de deficiência, transtorno ou dificuldade. E um breve histórico escolar e familiar relevante para o processo de aprendizagem. Olha aqui a participação e o papel do assistente social expressivamente presente quando ele está dentro dessa avaliação sobre esse breve histórico escolar e familiar relevante para o processo de aprendizagem. A avaliação diagnóstica pedagógica e funcional. Quais habilidades o aluno possui? Já possui. Como ele se comunica, interage, se movimenta, compreende. Barreiras enfrentadas no ambiente escolar e potencialidades e interesses do estudante. Ou seja, essa avaliação diagnóstica, pedagógica e funcional, ela é uma didática exclusiva do profissional psicopedagógico. Ou seja, os psicopedagogos, eles estão à frente dessa avaliação diagnóstica, pedagógica e funcional. E aí, qual o papel importante do assistente social nesse momento? Interagir diante essa observação na produção e construção desse documento. Evitar sempre o enfoque clínico. O foco é o desempenho escolar e social do aluno. Olha aí o profissional assistente social se fazendo presente dentro desse foco no desempenho escolar social do aluno e, óbvio, o desempenho escolar dele, que ele enfrenta as dificuldades e essas barreiras. Objetivos gerais do PEI. Eles devem estar alinhados com o currículo escolar e os direitos de aprendizagem. São metas a serem alcançadas
ao longo do ano letivo. Olha aqui o despertar da atenção ao longo do ano letivo. Não é a curto prazo, não é imediato, é um processo. Exemplo: desenvolver autonomia na realização das atividades escolares diárias. Isso é um papel crucial, de suma importância do profissional regente e até mesmo dos profissionais que estão acompanhando esse diagnóstico social e escolar. Objetivos específicos. Definir a curto e médio prazo as metas claras, mensuráveis e realistas. Ou seja, não é o processo do PEI que entra dentro desse objetivo específico, mas as metas mais claras, que estão ali mais visíveis e expressivas ao nosso olhar de observação. Mensuráveis também, realistas. Um exemplo: reconhecer as vogais em diferentes contextos. Isso também é uma didática pedagógica voltada ao psicopedagogo e ao profissional regente. Estratégias e metodologias pedagógicas, adaptações curriculares, modificações na forma de apresentar conteúdos, uso de recursos concretos visuais, tecnológicos, organização do ambiente para favorecer a aprendizagem, recursos de apoio, materiais didáticos acessíveis, livros adaptados, pranchas de comunicação, tecnologia assistiva, se necessário, apoio do AE, profissionais de apoio, tutores e etc. Essa parte de nomenclatura vai muito variável também, há vários contextos territoriais em que esse profissional está inserido. E na sétima ponto de elementos necessários, a avaliação de aprendizagem. Formas de acompanhar o progresso do aluno, instrumentos de avaliação adaptados e, óbvio, registros contínuos, portfólios, observações e devolutivas para a família. É aonde a família tem que estar sempre participativa e ativa. Encaminhamentos e parcerias. Ações intersetoriais com a saúde, assistência, conselho tutelar e etc. Recomendações para continuidade de apoio fora da escola, se necessário. Responsáveis pela elaboração e implementação: professores, equipe pedagógica, profissionais do AE, família e, quando possível, o próprio estudante. Lembram que dentro dessa equipe, o profissional assistente social ele está inserido. Registros da data de elaboração e das revisões. Manter esse controle de informações e dados. E aí você pode estar criando uma planilha com uma ficha exclusiva, eu falo para o assistente social, uma ficha exclusiva para que você monitore aí essas avaliações, esses estudos que estão sendo realizados, diálogos, reuniões, conversas entre a equipe sobre a demanda do aluno, e você alimenta dentro dessa planilha de informações esses dados correspondentes a esses registros, com data e elaboração de cada revisão. E a periodicidade da revisão. O que acontece? O PEI ele deve ser um documento dinâmico, revisado periodicamente, com base no progresso do aluno. Então, é um acompanhamento, um monitoramento durante o processo desse documento sendo construído. Afinal, quem pode ser o público do PEI? Quem é esse público que o PEI é exclusivo para essa elaboração de construção? Estudantes com deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 3.146 de 2015, e eles englobam dentro dessas deficiências: deficiência física, intelectual, visual, auditiva e múltipla. Estudantes com transtornos globais de desenvolvimento, transtorno do espectro autista, TEA, síndrome de Rett, transtornos desintegrativos da infância. Também os estudantes com altas habilidades de superdotação, com necessidade de enriquecimento curricular, aceleração ou aprofundamento de conteúdo. Eles também são um público para ser atendido com o PEI, tá? Estudantes com transtornos funcionais específicos, conforme nota técnica número 11.000 de 2010, no MEC e o SECAD. Dislexia, disgrafia, descalculia, o TDAH, o TOD, e quando impactam significativamente no processo de aprendizagem. É importante esclarecer nessa formação aqui para vocês que não é necessário laudo médico,
para a construção do PEI. Ou seja, nós só iremos iniciar a construção desde o estudo para construir esse documento referente a esse aluno quando houver um diagnóstico médico, um laudo médico? Não. Então, quem identifica esses primeiros fatores, elementos? O professor regente. Então, ele entra em comunicação com a equipe e dentro dessa comunicação acontecendo interdisciplinar, ela inicia o processo de construção e elaboração do PEI. O que justifica o PEI é a necessidade pedagógica individualizada, não diagnóstico clínico. Qual é o foco? Não é clínico, é escolar e social. O PEI ele não é um privilégio. E é muito válido destacar isso com as famílias. Olha como essa informação é importante ser repassada para as famílias. O PEI ele não é um privilégio, ele é um direito que assegura a equidade no processo de ensino e aprendizagem. Afinal, quem elabora o PEI? Esclarecimento para formação desses profissionais da educação. O PEI é elaborado de forma colaborativa e interdisciplinar. Nenhum profissional elabora o PEI sozinho. Ele deve ser construído em equipe, garantindo que todas as áreas envolvidas na educação do estudante contribuam com sua visão e experiência. Participantes da elaboração do PEI. Vamos lá, detalhado aqui para vocês, tá? Professores da sala comum. Observa as dificuldades e potencialidades do aluno no cotidiano escolar. Contribui com estratégias, metodologias e adaptação curricular. Ao professor no atendimento educacional especializado, o AE, ele é responsável técnico pedagógico pela organização do PEI. Olha a importância dele. Ele realiza avaliação funcional e propõe recursos de acessibilidade e apoio. E ele atua também como articulador entre os demais profissionais. A equipe pedagógica, direção e coordenação pedagógica, ela tem um papel de suma importância também dentro dessa participação e elaboração do PEI. Ela garante condições para a construção e o acompanhamento do PEI. Ela também deve estar apoiando a articulação entre a família e os professores do AEI. Demais profissionais da escola, psicopedagogo, cuidador, profissional de apoio escolar, se houver, contribuindo com informações no ponto de vista do suporte que oferecem. O assistente social escrito não está aqui, mas ele é parte integrante de suma importância dentro desses demais profissionais da escola. Família do estudante participa ativamente, efetivamente, no planejamento e na definição das metas. A família também deve estar compartilhando informações sobre a rotina, o desenvolvimento e o interesse do aluno fora da escola. E o próprio aluno, quando for necessário ele também fazer parte dessa elaboração, o que ele vai contribuir? Ele deve ser ouvido e considerado, respeitando sua identidade, sua idade, condição e a capacidade de expressão. Sua participação ela fortalece a autonomia e o protagonismo na elaboração do PEI. É importante ressaltar nessa formação que o PEI não é atribuição exclusiva do AE. Sim, ele é um instrumento pedagógico da escola como um todo. Nem é privilégio para o aluno e ele não é uma atribuição exclusiva do AE, do atendimento educacional especializado, mas ele é um instrumento pedagógico em que a escola tem essa visão no geral, no todo. A gestão escolar ela deve garantir tempo, espaço e organização para a sua elaboração coletiva. Para que isso aconteça, há de se haver uma conscientização e um conhecimento próprio em que a gestão tem que ter acesso a essas informações também. Por isso que é importante todos estarem se fazendo presente assistindo essa aula. O P ele deve ser registrado e acompanhado e revisado periodicamente. Nessa documentação, o PEI deve ser registrado por escrito, com a assinatura dos envolvidos e mantido em local acessível para consulta e revisão. Pode ser anexado ao prontuário do estudante, ficha, registro, enfim, e atualizado conforme o necessário. Agora chegamos no ponto certo. Como e quando o assistente social ele pode e deve estar contribuindo no PEI? Vamos lá? O PEI ele é um instrumento pedagógico. Já tivemos esse conhecimento anteriormente. Mas o
O assistente social ele pode e deve estar contribuindo de forma técnica e estratégica, articulando os fatores sociais e que vão diretamente estar impactando na aprendizagem, permanência e inclusão desse estudante. Quando o assistente social deve participar? Antes da elaboração do PEI, o que ele faz? Ele faz um levantamento de dados sociais do estudante e da família. Moradia, renda, acesso à saúde, serviços e benefícios. Ele também identifica as vulnerabilidades que estão interferindo nesse processo de educação, no processo educativo. E um exemplo disso é a negligência, a violência, a ausência de transporte, barreiras de acessibilidade e falta de recursos. Durante a reunião da construção do PEI, lembram que eu falei como ele contribui antes, agora é no durante. Participando dessas reuniões como parte da equipe multidisciplinar. E aqui vai um puxão de orelha para todas as gestões que excluem, que omitem, que nem sequer dão espaço para essa autonomia estar se fazendo presente dentro desse processo tão importante que é a elaboração do PEI. O profissional assistente social, ele deve estar dentro dessas articulações, participando ativamente. E dentro dessas reuniões é impossível não estar com a presença dele se fazendo ali necessário. O apoio da análise dos fatores externos à escola que impactam no desempenho escolar. E ele também trabalha com essa defesa da participação da família e do direito do estudante à inclusão educacional com suporte adequado. Falamos do antes, do durante, agora. Ao longo da implementação do PEI, o assistente social ele acompanha, faz esse acompanhamento social da demanda do caso junto à rede socioassistencial, como serviços de referência, né, Centro de Referência de Assistência Social, e como Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRAS, CREAS, Saúde e Conselho Tutelar. O assistente social também realiza encaminhamentos, articulações intersetoriais, com a finalidade de garantir direitos. Exemplo, benefício de prestação continuada, transporte escolar, atendimento educacional especializado. Lembrando que ele realiza o encaminhamento para a rede que vai fazer a solicitação do benefício de prestação continuada. Quanto ao transporte escolar e o atendimento educacional especializado, ele pode estar diretamente em diálogo e articulação com secretarias para poder estar dando essa viabilização de acesso de direito a esse aluno. Ele apoia também a equipe escolar na mediação com a família, em situações de conflito e ausências ou negligências. Agora, na avaliação e revisão do PEI, o assistente social ele contribui com informações sobre mudanças na realidade social da família e ele também propõe ajustes no plano conforme novos desafios sociais identificados. Ou seja, ele também deve ter o lugar de fala dele. Porque quando ele propõe ajustes, ele não está impondo, ele está propondo. É diferente. Impor de propor, entendem? Então, esse é um grande diferencial em que o profissional assistente social, estando inserido na equipe, contribuindo desde a revisão, desde a construção, elaboração do PEI, até, de fato, essa avaliação e revisão. Ok? Como o assistente social contribui tecnicamente? Com a escuta qualificada e avaliação socioassistencial, com a elaboração de pareceres, relatórios sociais, para apoio a decisões pedagógicas. Um relatório e um parecer faz toda a diferença. E ele precisa ter uma base técnica de referência para poder estar construindo e elaborando esse determinado documento. Com a articulação da rede também, né, de proteção e garantia desses direitos. E com ações de sensibilização da rede de proteção, sensibilizando essa orientação à equipe escolar com os direitos da pessoa com deficiência. E aqui eu deixo uma mensagem-chave para essa formação. E também como um foco de reflexão. O PEI é pedagógico, mas sua efetividade depende do reconhecimento das condições sociais e familiares desse estudante. O assistente social, ele é essencial para articular esse olhar e garantir que o planejamento pedagógico respeite a realidade e os direitos desse aluno. Quero agradecer a vocês por essa companhia tão agradável que vocês me deram, o prazer de estar
junto aqui de vocês e dizer que, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para compartilhar esse link, se inscreve, ativa o sininho. Não esquece que em breve teremos mais aulas e que você é muito importante estar fazendo parte dessa formação. Obrigada e até breve.